Olá, pessoas! Tudo bem? Oscar! Vamos falar de Oscar. Você gosta do... Vamos falar da história do Oscar. A primeira cerimônia do Oscar aconteceu no dia 16 de maio de 1929. Você sabe qual foi o filme que ganhou o Oscar na primeira cerimônia? Ó, vou pôr um trechinho dele aí, daí a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Dá uma olhada. Esse é o filme que ganhou o Oscar. O nome dele em português é Asas, né? O Wings, certo? É um filme norte-americano de 1927, né? Dirigido pelo William A. Wellman, né? Esse filme, ele foi o filme que ganhou o primeiro Oscar, e ele conta a história. Ele é um romance de guerra, né? Ele conta a história de dois amigos que se apaixonam pela mesma mulher, e logo em seguida começa a Primeira Guerra Mundial, e os dois bravamente vão para a guerra, e lá eles se tornam pilotos, e eles, né, começam a lutar, mas tem aquela picuinha entre eles, a disputa pela a mulher amada, né? Então a situação, né, o clima entre eles não é nada bom, mas as coisas vão levando a uma situação que um vai precisar do outro para sobreviver, não é? Não vou contar o final para não dar spoiler, mas tem por aí o Wings para você assistir. Mas enfim, este foi o primeiro filme que ganhou, né, como melhor filme, e o Wellman como melhor diretor. Mas você sabia que um pouquinho depois da celebração, da cerimônia do Oscar, iria acontecer a maior depressão do capitalismo do século XX, a crise de 1929, né? A crise de 29 que vai acontecer, né? Vai começar, né? Quer dizer, vai explodir, né? Porque ela começa desde 1926, Estados Unidos já vai ter a quebradeira agrícola, quebradeira industrial, especulação financeira, tal, e, né, já estava caminhando, tudo estava dizendo que iria para numa bancarrota, né? Mas naquele momento o sistema econômico norte-americano era liberal, então o Estado não interferia, né? O Woodrow Wilson, né? Depois o Hoover, eles não queriam saber de se intrometer na economia, deixa a iniciativa privada tomar conta disso. E deu no que deu naquela quinta-feira, né, onde houve a quebra da Bolsa de Nova York, né? O que acontece? Foi uma crise especulativa, né? Onde chegou um momento que as pessoas ficaram desesperadas, todo mundo correu para vender ação, para tentar tirar ao mesmo tempo, não tinha dinheiro para todo mundo, começou uma quebradeira generalizada, né? Então e a grande característica da crise de 29 é porque houve uma quebradeira geral em todas as áreas, né? Não foi numa área específica da economia. A economia quebrou como um todo, né? Então é interessante conectar, mas pô, você teve uma maior celebração do cinema, né? O auge do cinema, o auge, estou dizendo naquela época, né? Do início das produções cinematográficas, em 1929, Hollywood estava chegando, né? Num patamar, estava crescendo ali, estava se tornando uma grande potência cinematográfica, né? E ao mesmo tempo, no mesmo ano, você tem a quebra, né? São dois mundos, são dois paralelos muito interessantes, né? Primeiro, vamos falar, o Oscar, ele é uma característica
de um fenômeno social que acontece nos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos, né, com a questão da substituição de importações, ele se torna uma economia central após a Primeira Guerra Mundial, e isso faz com que os ricos norte-americanos fiquem mais ricos e a classe média americana, né, se torne muito empoderada em relação econômica, em relação à economia, e começa a ter todo um fomento à questão da bolsa, do mercado de ações, né? Então acontece o chamado American Way of Life, né? O modo de vida americano, que é aquele modo de vida gastadeiro, comprar aqueles carros que gasta 3 litros por quilômetro rodado, né? Os Cadillac, rabo de peixe, sei lá mais o que, e vai, né, acontecer televisão, e vai aspirador de pó, e tudo que é eletrodoméstico, tudo enlatado, né? Começa aquele modo de vida americano da classe média endinheirada, né? Então, e das questões é o crescimento da cultura de massas, né? Do cinema, do rádio, né? A origem da televisão e assim por diante. Então, o Hollywood, ele é fruto do American Way of Life, ou seja, fruto do enriquecimento das classes médias e o maior enriquecimento das classes altas pós Primeira Guerra Mundial, certo? E aí você chega em 1929, no ápice disso, Hollywood bombando, cinemas, né? Tanto é que o Oscar, ele vai acontecer no Hollywood Roosevelt Hotel, na Califórnia, né? Coisa mais linda. E aí é muito interessante essa questão, né? Mostrando esse poder econômico. Mas ao mesmo tempo, esse poder ele é especulativo, né? Então não se sustentou. Logo depois dessa primeira cerimônia, veio a quebra da Bolsa de Nova York, né, na quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, dando início ao chamado ciclo infernal, que só vai ser resolvido quando eles decidem substituir um modelo liberal clássico por um modelo neoliberal. E aí entra na parada Franklin Delano Roosevelt, né, que vai propor naquele momento um plano de mudança do sistema econômico, substituindo o liberalismo pelo neoliberalismo, né, que ele vai chamar de New Deal. E o New Deal, que é agora a interferência do Estado na economia, com uma série de ações voltadas para a reconstrução dos Estados Unidos, para o aquecimento da economia, e o governo vai entrar com força nessa recuperação, os Estados Unidos conseguem sair da crise, o que vai fazer, né, com que Roosevelt ele seja consolidado, né, por 2 mandatos na presidência dos Estados Unidos, certo? Então, você tem essa relação entre a quebra da Bolsa de Nova York, a crise do liberalismo, a implementação do neoliberalismo, o American Way of Life e o Oscar para Wings em 1929. Né? Aí, ó, eles tiveram asas nesse momento. Ai, que piada horrível, professor, né? Não sou bom em piadas. E aí, gostou? Curte, comenta e compartilha. Valeu, pessoas, até mais!